Dizia eu, Gorila Fute Análise, nosso querido Cauã, que o senhor já acreditava assim que acabou o final da Libertadores. Eu quero saber, agora que passou da semifinal e você mergulhou mais ainda, não que você precisasse tanto, porque o PSG é um time que você conhece bem, mas agora que você mergulhou, já pensando e projetando esse jogo, quero saber se você está mais confiante, menos confiante, ou segue na mesma toada. Como é que é? Eu acho que segue na mesma toada porque o Dembélé voltou. É. Mas, tipo assim, parando para analisar friamente o que eu vi aqui, eu acho que eu achei algumas coisas que eu particularmente não tinha me atentado anteriormente no jogo do PSG, mas que agora são alguns detalhes, algumas fragilidades que podem ser exploradas aí. Só que os caras têm o melhor do mundo ambidestro. Aí talvez complique um pouquinho. O time dos caras é bom pra caralho. Puta que pariu. Tu vai pensando, caralho, tu fala, puta, tem que marcar o Vitinha, mano. O Vitinha nesse meio campo é foda, caralho. Aí tu pensa, caralho, vai ter o João Neves também, que o Fábio Ruiz joga pra caralho, pro ataque é loucura. Peraí. Já deixou o like? O cara não deixou o like, B10. Porra, não é possível, mano. Por favor, não se inscreveu no canal, velho. Cara, a gente precisa dessa porra. Eu sei que é chato, irmão, mas, porra, se inscreve no canal aí, deixa o teu like, ajuda a gente aí. O vídeo vai voltar, o vídeo vai voltar, vai. Calma, vamos então, ao Paris Saint-Germain. Vem comigo. Explique. Tá, a primeira coisa que é um contexto sobre essa Copa Intercontinental é que as faltas estão sendo bem permissivas, assim, em termos de cartão. Então, os juízes estão permitindo com que muitas faltas aconteçam antes de realmente começar a punir. A maioria dos cartões são quase todos no segundo tempo, e, se eu não me engano, foram só 2 no primeiro, e isso faz uma grandíssima diferença, porque caso a gente não consiga pressionar alto, matar o contra-ataque com falta. Eu acho que esse é o primeiro ponto, o ponto mais essencial que tem que ser falado aqui. Tá dentro da regra do jogo, né? Querendo ou não, tipo, você ceder essa falta, claro, mesmo matando contra-ataque. E a permissividade que os juízes têm tido nesse momento, no Mundial de Clubes, 4 diferentes, muito provavelmente vai ser um desses que vai apitar a final, é grande. Então, se o PSG conseguir quebrar uma primeira linha de pressão, matar com falta. De preferência, antes da linha do meio de campo, porque não teve praticamente nenhum cartão amarelo, assim, quando a falta de puxada de contra-ataque vem antes da linha do meio campo. Famoso senta o dedo nessa porra, né? Um jogo que eu lembro muito disso, Fla-Flu, né? que é outra gestão, né? Gestão Sampaoli, mas foi um momento que o futebol do Fernando Diniz parecia imarcável, e aí o Sampaoli, desse coisa que muitos não faziam, né? Porque como era algo muito novo, os times tinham muito medo, né? Então falou assim, cara, se eu pegar esse cara lá na frente, eu vou dar espaço pra caralho aqui atrás. Só que, e aí todo mundo ficava, porra, recuado, marcando baixo. Só que aí era o que o Diniz queria, né? Que ele conseguia sair tocando, envolvia superioridade numérica no setor e tal. E aí, eu não sei se o São Paulo foi o primeiro, tá? Talvez outro clube tenha feito aquilo, mas assim, olhando o Flamengo que tava tomou totó naquele ano pro Fluminense, moleque, o Flamengo faz um jogo do caralho, só que assim, o Flamengo desce-lhe a porrada. Porque nos momentos que o Diniz, o Fluminense do Diniz conseguia sair, porrada. Tanto é que a torcida do Fluminense reclama pra caralho de arbitragem nesse jogo. Que, nossa, eles não deram amarelo, rodízio não deram amarelo, não sei o quê. Sempre reclamam de arbitragem, né? Quando perde o Fla-Flu, o Flamengo quase não tem mérito. É impressionante. Aliás, o Flamengo nunca ganhou um Fla-Flu. É impressionante, mano. É impressionante. É um bagulho que me choca. Inclusive, no final do Carioca, quando eles foram extremamente beneficiados, e o Thiago Silva quase foi às lágrimas mais uma vez, reclamando de arbitragem. Impressionante. Inclusive, o Thiago Silva reclamou de arbitragem no 2-1, que ele faz um pênalti escandaloso, inclusive. Bizarro, loucura. Essa do pênalti foi inacreditável. Muito foda. Mas assim, só dei a volta ao mundo só pra falar que talvez seja uma receita, né? Opa, não conseguiu encaixar a marcação, não conseguiu roubar a bola, falta. E aí entende assim, como é que vai estar a arbitragem. E o Cauã pode falar melhor, a gente já vai aqui pro elenco do PSG. Muita gente conhece, né? Mas a gente vai no detalhe aqui.
porque assim, eu acho que a chave do jogo é, de fato, o perde-pressiona dos dois lados. Porque o PSG acho que é o melhor time do mundo, talvez junto com o Bayern ali, um ou outro, o Arsenal talvez, mas é o melhor time do mundo para recuperar essa bola assim que ele perde. E aí quando você recupera uma bola assim que você perde, na teoria o outro time tá saindo, tá se preparando para atacar, e aí você pega esse time desconfigurado. Então, talvez o caminho recuperou, perdeu a bola de novo, irmão, senta a porrada. Não deixa progredir. Acho que é isso, né? Perfeito. Sim. E eu acho tão importante assim que é o primeiro ponto, porque assim, os caras do PSG, muito se fala de como eles são bons com a bola, mas a gente tem que destacar também fisicamente o quanto eles conseguem progredir, assim, arrancadas. Por exemplo, o Nuno Mendes, eu acho que é o maior exemplo disso. Você pega o cara dando arrancada de 60, 70 metros, de área a área, e tudo conduzindo bola, assim, de uma maneira, sem dar tapa, né? Então, assim, relativamente próxima do pé, o que é muito, muito importante, seria o primeiro ponto de todas essas faltas táticas, e dependendo, como imagina-se que quem vai fazer as faltas táticas são os atacantes, os caras mais à frente no campo, dependendo, gastar substituições de atacantes por conta de cartão amarelo, dependendo. Eu acho isso uma possibilidade bastante relevante, assim, principalmente já que mais para o segundo tempo, se você tiver um atacante amarelado já sem gás, eu imagino que ele seja a opção. Eu digo atacante, mas pode ser, tipo, beirada também, né, no caso do ponta. Claro. Em cima disso, você acha que por essa característica do Nuno Mendes, talvez o Carrascal não seja a escolha pelo lado direito? Porque se você pegar a concorrência dele, eu acho até que, por exemplo, quando ele veio pro Flamengo, uma coisa que diziam do Carrascal porra, ó, esse aí é meio, entre aspas, vagabundo, hein? Porra, joga com a bola e tal, mas pra marcar é meio nhaca e assim, não sei, porra, a visão do Simone é sua, mas eu não vejo isso, muito pelo contrário. Mas, assim, o Luiz Araújo e o Plata são mais velozes, né? São mais rápidos que o Carrascal. Se por essa movimentação teria uma escolha diferente do que ele, que tem sido titular por ali? Eu acho que pode ser que o Carrascal não seja o cara pela direita, mas eu acho muito difícil que o Carrascal não jogue esse jogo. Sim. Porque a gente precisa muito de um determinado movimento, que é aquele de apoio, sabe? Quando o meia volta para poder receber e fazer as movimentações de costas. A gente precisa de alguém além do Rascaeta para que consiga eu também acho, cara. Costas. Então, assim, eu acho muito difícil que ele não jogue. Pode ser que ele jogue pela esquerda. Engraçado como é a visão, né, de futebol. Eu tenho essa mesma visão, assim, e eu imagino que por isso talvez ele seja o cara pela esquerda e tem um Plata pela direita, por exemplo. Já estava vendo um tweet do Formiga aqui, ele, pelo estudo dele, por movimentação e tal, ele acha que ele iria com Plata, Luiz Araújo, Arrascaeta e Bruno Henrique. Ou seja, tipo, assim, necessariamente, eu ia falar um dos dois jogando mais pela esquerda, torto, né? Mas talvez ele, na cabeça dele, tenha, sei lá, o Bruno Henrique pela esquerda e o Plata pelo centro, não sei, mas eu não concordo com o Formiga, não. Acho que o Carrascal tem que estar nesse jogo. Muito por isso, concordo contigo. Tem uma outra coisa, né? O lateral direito deles é um lateral que não é lateral. Isso. E no último jogo contra o Metz, que é um time fraco, passou mal, né? Tomou um calor do caralho. Então, assim, é óbvio, eu acho que o Flamengo tem que montar o seu time pensando em marcar o PSG mesmo, tá? Acho que não dá pra ficar adorando essa pílula de vamos jogar. Vamos jogar. Mas, beleza. Vamos jogar. Antes de jogar, a gente vai se preocupar e ver como fazer pra parar um dos melhores times do mundo. Só que a gente também não vai esquecer que a gente tem que fazer gol pra ganhar o jogo. E eu acho que o maior caminho que o Flamengo tem, aí o Cauã pode me corrigir se estiver errado, são as costas ali do Zaire Emery. Com certeza. Eu acho que pode até ser por isso que, nesse caso que o Bruninho disse, sobre o Formiga ter imaginado o Bruno Henrique por lá. Porque nenhum dos nossos pontas tem essa característica tão grande de facão, assim, para entrar nas costas do Zaire Emery, que está fazendo essa lateral improvisada, e ele tem muitos problemas com posicionamento de linha de impedimento. Isso é uma coisa bastante relevante, assim, um ponto. Então, acho que pode ser por isso que ele tem imaginado. Mas mesmo nessa escalação do Formiga, a gente tem um cara a mais para jogar de costas em relação ao Arrascaeta.
que é o Plata, e consegue fazer um outro tipo de jogo de costas, que é aquela famosa casquinha, que a gente Sim. já quase que padronizou essa jogada. E eu acho muito legal de comentar também disso de poder se defender primeiramente, né, sobreviver, que muitas das vezes nos jogos do PSG, eles só ficam difíceis até um 1-0. E isso pode parecer meio óbvio, mas o que eu quero dizer é assim, depois que sai um monte de gols. Porque o adversário tenta se lançar mais, tenta mudar, tenta aumentar o ímpeto ofensivo, e nisso eles são muito fortes em transição. Muito fortes. Os caras correndo. É um absurdo. Então, assim, eu acho que pelo menos um cara de costas, para jogar de costas, talvez até dois, não sei. Então, Mas existem possibilidades. eu acho a possibilidade do Plata como o 9 do time, pô, cara, eu acho muito real, mano. E mesmo que o Bruno Henrique seja banco, por exemplo, assim, eu não acho isso surpreendente, não. Foi escolha contra o Chelsea, por exemplo. Né? Vamos ver. Sim. Descobrir. Agora sim, vamos mergulhar no elenco do PSG aqui, calma. Acho que aqui a gente pode passar um pouco mais rápido, né? A não ser fazer um pouco mais diferente que você. Acho que dá para olhar para ver assim, no sentido de quem a gente imagina um time titular, mas por quem pode ter minutos ali e a gente falar especificamente o que esse cara pode oferecer. O normal usaria Emery aqui, né? Que não tá nessa página, porque ele é um meia. Marquinhos, Pátio e Nuno Mendes, né? Provavelmente não foge muito disso. Muito provavelmente. Eu trouxe mais o elenco do PSG para destacar o quão curto ele é, em termos de quantidade de nomes. Então, assim, quando a gente imagina opções para segundo tempo, fica um pouco complexo, até, por exemplo, em defesa ainda é um pouco mais abrangente, assim, porque a gente ainda tem Beraldo, a gente ainda tem Lucas Hernandes e o Zabarni, que eu imagino que seja o titular, né, pela condição do Marquinhos, mas, enfim, pode ser que o Marquinhos hoje, eu fiquei com a sensação que o Marquinhos vai jogar. Também acho. Também achei. Eu acho. Chute, né? Não falou isso. Não dá pra saber. Marquinhos não jogando, na tua cabeça jogaria quem? O Zabarni. Jogo Zabarni. E nos meio-campistas também, a gente pode já passar, fica mais evidente ainda essa falta de elenco, assim. Então, o Zaire Emery tá jogando de lateral. Então, 4 desses caras aqui vão jogar. Estão em campo, desde o início. Então, assim, se eles tiverem que trocar um gás no meio-campo, pode ser alguma coisa um pouco mais complicada. E alguma consideração sobre a molecada, por exemplo, que pode ter minutos? Acho que o Mayulu, assim, desses só o Mayulu, de fato. E mesmo assim, não dá para mudar a característica de meio-campo. Vai até o final, da forma como eles entrarem, assim. Também não é ruim, né? É isso que eu queria até, mas é importante pra galera que, porra, não conhece quem é o Mayulu, assim, quais são as características, ele é mais próximo do Vitinho, ele é mais próximo do... Assim, o Mayulu fez alguns jogos como falso 9 até, jogando mais avançado, então ele é mais incisivo do que os meio-campistas, né? A gente imagina um trio de volantes, assim, ele é um cara um pouco mais essa capacidade de ser meia. Ele é bom jogador, mas tem algumas coisas que faltam nele. Então, de fato, não tem tantas opções para mudar o meio-campo, a não ser até, pode ser uma possibilidade, o recuo do Doué. E aí, sim, é uma peça bem mais consistente para ser utilizada. E no ataque, quando a gente vai passando de slide, tem o Lee Kang-in, mas ele não me agrada muito, confesso. Aí sim tem o Gonçalo Ramos, que é um centroavante para mudar a característica de jogo. E entre Barcola, Desiré e Kvaratskhelia, caso o Dembélé jogue, vai ser banco, muito provavelmente o Barcola, mas caso não jogue, tem só o melhor do mundo no banco. Então, assim, em termos de ataque, para mudar o jogo, eles têm peças. De fato, o que pode preocupar é realmente no meio campo. Mas, assim, impressionante como é um time jovem, né, moleque? Muito jovem. É a menor média de
é a menor média de idade, se eu não me engano, da Champions. Eles têm, tipo, 23 anos de média. É uma parada assustadora, assim. Cara, O jogador mais impressionante. velho do elenco é o Marquinhos. É meio louco, né? Mas assim, o Flamengo tem um time mais testado que o PSG, né? Sim. Assim, o Flamengo tem um Danilo, o Flamengo tem um Alexandre, o Flamengo tem um Jorginho, o Flamengo tem, enfim, esses que fizeram certeza. carreira na Europa, né? Os outros são muito experientes também num outro tipo de futebol, mas o PSG é um time de moleque, pô. Não, é total um time de moleque, assim. Tanto que, mesmo com um elenco super curto, tipo assim, as peças reservas são alguns caras que muitas vezes você nunca ouviu falar, assim. Pelo menos o fã médio de futebol, no geral, assim, tem caras aqui nesse elenco do PSG que nunca nem ouviu falar. E tudo bem, porque é tão jovem, é de tanto moleque, tanto cara que tá se projetando ainda pro altíssimo nível, que é um fato a se considerar, né? O time deles não tem tanto banco, assim. Eu diria até que a gente tem mais banco que eles, sim, por mais incrível que possa parecer. E talvez seja um caminho, um jogo mais. Não é tanta característica desse time do Flamengo, mas talvez seja um caminho, um jogo mais psicológico mesmo, assim, né? De botar os caras nervosos, os caras, porra, ficar puto e tá ligado? E entrar na mente, porque são moleques que passaram menos tempo do que os nossos jogadores por isso. Moleque, porque isso é doido, porque assim, eu tenho uma. A gente até falou sobre isso, né? Tem alguns aspectos no futebol que são meio doidos, assim. Tipo assim, de várias vezes, pelos caras serem jogadores de futebol, tu tem a impressão que os caras de 26 anos são mais velhos que você, tá ligado? E, tipo assim, caralho, mano, esse maluco tem 10 anos a menos que eu. E é uma visão de, tipo assim, quando eu olho um confronto times brasileiros contra europeus, em teoria eu olho assim, caralho, os cascudos são os caras e a gente ali é meio juvenil, tem que... Só que aí você olha um embate de, tipo assim, porra, Doué em algum momento do jogo, que vai ser vão se encontrar em campo, né? Um Doué, um Barcolá contra um Pulgar e Jorginho. Mano, os cobras estão aqui, tá ligado? Alexandre Danilo. Da Alexandre, Danilo e tal, tipo, porra, Varela, que é um cara que já tem experiência europeia, já tá um pouco mais experiente. Então, assim, mano, tipo, porra, tá ligado? Na experiência a gente não vai perder, entendeu? E assim, cabacice, que é o termo da bola, eu acho que a gente não vai perder. E o Flamengo passou por duelos psicológicos muito mais pesados. Você jogar contra um Racing com a menos, você jogar com o Estudiante batendo pênalti, você fazer um Flamengo Palmeiras na final. Porque, bem ou mal, o PSG ganha porque ele é muito bom, porra. O PSG não teve. Claro que teve, né? Um jogo ou outro, mas não teve que sair na porrada pra ganhar, sabe qual é? Então, assim, se a gente conseguir transformar o jogo nisso, provavelmente vai ser melhor pra gente. Então, e quando teve que sair na porrada, também não ganhou, né? A gente pode dizer assim que, por exemplo, quando foi enfrentar outros times tão cascudos quanto, ou tão fortes quanto, por exemplo, o Bayern ficou com 1 a menos por 45 minutos, o PSG não conseguiu empatar, porque é aquela parada de, assim, o PSG, ele tem um problema muito grande, que é quando não sai o gol cedo. Quanto mais tempo você vai demorando para tomar o gol do PSG, que muitas vezes é difícil até de você evitar, né, que você mantenha o placar no zero, mas quanto mais tempo esse placar se mantém no zero, mais erros individuais acabam acontecendo, pode ser até por esse fator psicológico. Então, imaginando um jogo único, que tem prorrogação, pênaltis, um caso de empate em 0 a 0, esse fator de manter o jogo vivo, pelo menos no primeiro tempo, assim, eu acho essencial. Não pode tomar gol, não pode tomar gol de jeito nenhum, assim, nos 60 minutos iniciais, eu diria, assim. Claro, o ideal é que seja 80 a 0 para o Flamengo, mas a gente, trabalhando no mundo real, sabe que isso não vai acontecer. Então, isso aconteceu dentro da França também, né? Assim, por exemplo, o jogo contra o Mônaco, que foi um jogo que virou uma porradaria, tipo assim, um jogo muito pegado, assim, o PSG tem... Não, porque a gente fala muito do Flamengo, né? Cara, o Flamengo é um time pra jogar com a bola. O PSG é isso elevado à 10ª potência, assim. Claro que fisicamente são bons, no sentido de são rápidos, são fortes, assim, mas o trio de ataque é todo leve, não é um trio de ataque que vai ficar saindo na porrada com o zagueiro. O meio-campo, Vitinha, João Neves, eles são fisicamente muito bons de correr, se movimentar e tal, sustentam uma pressão, mas não são jogadores de, se a bola ficar no alto, pingando, eles vão ficar na merda. E uma outra coisa que me deixa um pouco, não confiante, mas me deixa um pouco esperançoso aqui não tem os goleiros, né? Chevalier, voltando de lesão. Hakimi fora,
Nuno Mendes voltando de lesão. Marquinhos teve um desconforto na quarta-feira passada. Aqui o meio-campo não, mas Doué voltando de lesão. Dembélé voltando de lesão. Então, assim, são muitos jogadores voltando de lesão. Obviamente que eu não sei qual é a real condição física de cada um, mas claramente não é o ideal você ter vários jogadores voltando de lesão assim, tão juntos, né? Pode ser uma coisa que pese. Vamos ver. Não sabemos. Seguindo, querido Cauãzinho. Comparações com o Fla. Tá, querendo trazer aqui um pouco daquele dado que a gente acha no FBref em relação aos jogadores comparativamente com os outros da mesma posição. Isso aqui é só para destacar algumas valências, algumas diferenças de valência entre os caras, assim, não é para fazer uma comparação 11 contra 11, porque é possível que, assim, dê PSG por muito, mas é para entender quem pode conseguir brecha aonde, assim. Comparando o nosso lateral direito, o Varela, com o Zaire-Emery, fica, assim, é quase poupar tempo, né, no sentido de que, assim, a gente sabe exatamente o que cada um pode entregar. O Zaire-Emery, como um jogador mais de meio campo, tem mais percentual de passes, consegue progredir mais com a bola e participar mais do jogo, muitas vezes, enquanto o Varela, que é realmente um lateral, ele tem mais valências defensivas e ele consegue progredir mais com ela, né, de fato. Então, isso tá claro, mas, assim, essas comparações é mais a termos de curiosidade mesmo, então a gente pode passar bem rápido em relação a isso, até chegar pelo menos no meio campo, que é onde eu acho que realmente vale mais a pena dar o destaque. Então eu vou pro meio campo. Bora. Chegamos no meio campo. Tá. Primeiro aqui, né, eu vi muita gente menosprezando um pouco o meio campo do PSG, muita gente que não tem acompanhado, né, de fato, e isso é uma loucura absoluta, porque o Vitinha é, tipo assim, talvez o segundo melhor meio-campista do mundo hoje. Então, assim, não tem comparação alguma, Pedri. Mas, assim, como primeiro, talvez seja o Vitinha. Muito provavelmente é o Vitinha, mas meio-campista no geral, acho que ele só perde pro Pedri e mesmo assim dá jogo legal. E, enfim, a única coisa que eu acho mais relevante de destacar do Vitinha é que ele é muito mais um organizador desde o início da jogada, e que muitas vezes quem recupera a bola são os outros meio-campistas desse PSG ou os outros jogadores numa pressão, né? Esse PSG recupera muito mais bolas lá na frente do que atrás. Então, por isso, ele também é menos exigido nesse caso. Para falar um pouco da próxima comparação, eu diria que, assim, os números são um pouco discrepantes nesse caso, mas eu acho que tem contextos. No caso, o Fábio Ruiz, ele tem que exercer uma outra função. Enquanto o Jorginho joga paralelo ao primeiro volante, né, naquela ideia de duplo pivote, então ele basicamente tem que ser esse elo, o Fábio Ruiz ele tem que muitas vezes conduzir e receber em progressão. Ele tem que fisicamente se deslocar, enquanto o Jorginho faz com que a bola se desloque por ele. São características diferentes, mas isso permite também com que, claro, o Jorginho vai ficar um pouco mais atrás do gol, mas, tipo, mais atrás em termos de gol, desculpa. Sim. Mas em termos de passe, uma quantidade maior de passes mais longos e mais difíceis. Embora o Fábio Ruiz seja muito bom nisso também. Só que isso também permite com que o Jorginho receba mais bolas interceptando, e o Fábio Ruiz não é tão útil assim defensivamente para o PSG, justamente por isso que a gente falou que as recuperações de bola deles são muitas vezes lá em cima. Chama atenção, aqui o João Neves muito mais, mas assim, chama atenção os números defensivos, né, de Vitinha e Fábio Ruiz, de fato, assim, e é o que o Cauã tá explicando, assim, por incrível que pareça, e às vezes esse futebol moderno dá uma bugada na nossa cabeça, né, mas incrível que pareça, os caras que estão no meio campo não são os responsáveis por roubar a bola, né, são a pressão lá de cima, e aí ou a bola fica longa e os zagueiros vão tomar conta dela, ou os próprios atacantes vão conseguir esse bote primeiro. Então, assim, realmente, se o Flamengo conseguir fazer com que vire um jogo de meio campo, assim, que o jogo fique longe das duas áreas,
parece que é mais interessante pro Flamengo, né? Porque é um jogo, o PSG é um jogo muito de ou te empurrar todo lá para trás com a bola, ficando com a bola, ou te pressionar porque você não consegue sair lá de trás com a bola no pé. Então, se o Flamengo passar desse período aí da intermediária do próprio Flamengo, pode ser a chave da vitória. Né? E assim, esse jogo moderno, assim, né, de muita marcação alta, explica muito a mudança no perfil dos meio-campistas, né, mano? Porque o Cauã nem pegou essa época, por exemplo. Então, mas assim, como é um estudioso da bola, talvez de tanto, ver vídeos e tal, vai notar que, assim, início dos anos 2000, ali, final dos anos 90, a gente via muito aquela ideia do primeiro volante, carregador de piano, brucutu, e de fato era um cara que todo mundo achava ok e todo mundo entendia que, mano, beleza, meu primeiro volante não precisa saber jogar, mano. Ele precisa marcar pra caralho, roubar a bola e dar pra quem sabe, que geralmente era o segundo volante, que era o cara mais pensador e tal. E aí, é isso que o Simões está falando agora, que está sendo ilustrado pelos números do Cauã. Essa marcação alta, assim, essa marcação é feita muito pelos atacantes. Quando essa bola é retomada, mano, meu meio-campista, que não vai ter tanto esse esforço, obviamente nem todo mundo joga igual, né? Tem muita gente que joga diferente e ainda tem a importância dos volantes ali marcando pra caralho e tal. Mas assim, eu quero que o meu volante jogue, irmão. Meu volante precisa saber jogar. A prioridade dele é saber jogar e não marcar e dar a bola para o adversário, que era muito o que acontecia com volantes limitados que a gente viu por aí. E hoje em dia, né, mesmo esses caras que são mais marcadores, assim, de fato, eles têm se caracterizado, pelo menos, por não ser, por exemplo, o primeiro volante. Muitas vezes o primeiro volante não é nem o mais marcador. Às vezes, se você tem um cão de caça ali no campo, às vezes ele é o segundo cara de meio campo. Eu me lembro que ele é o terceiro. Isso ficou muito evidente para mim. Eu me lembro, cara, que eu discuti isso num bar, depois da aula da faculdade, porque, eu já era psicopata de futebol e tal, e um time que o moleque que discutiu comigo, ele não conseguia entender ele. Mas como assim? Porque ele tinha muito essa cabeça. Não, cara, o cara mais criativo é o cara que joga mais à frente. Eu falei, não é assim. No caso específico do Milan, do Pirlo e Gattuso. Porque era isso. O Pirlo era o cara que fazia a saída de bola ali, né? Uma saída de 3 e tal, e ele controlava. E o Gattuso, que jogava mais à frente dele, ia caçar, mano. Caçar. E não tinha tanta qualidade para isso. Então, o Gattuso, tinha pouco a bola, né? Quem tinha mais a bola era o Pirlo, que jogava mais recuado. E o cara não conseguia entender, porque para ele, na cabeça dele, qualidade era sinônimo de jogar mais avançado. Eu falei, mais à frente. Só ver o jogo, mano. E não é sobre isso. Mas eu quero fazer algum ponto aqui, João Neves e acho que ele pode ir. Eu só acho que vale a pena destacar que o FBref, ele considera os dois como praticamente posições diferentes, né? O PSG joga com 3 meio-campistas, o Arrascaeta é muito mais um meio atacante. Então, assim, a gente pode ver que os percentuais são muito próximos, mesmo o Arrascaeta pisando muito mais na área e o João Neves tocando muito mais de fato na bola e acertando mais uma quantidade de passes. Porque, de fato, o que acontece é que são estilos diferentes de compor o meio-campo, né? A gente joga com 2 e eles jogam com 3 homens. Até por conta disso, todos eles sabem jogar mais que os nossos, cá entre nós, de forma geral, assim. Mas a ocupação de espaço do João Neves é muito do que permite que esse PSG seja de fato esse PSG. Tanto é que ele acaba tendo, mesmo sendo um meio-campista, os melhores números defensivos disparado entre esse tripé do PSG. Sim. Ele é o cara que muitas vezes vai mais à frente e o que mais ajuda o Vitinha nesse primeiro momento. Mas ajuda até forma de falar. Ele é o que mais recupera, de fato. Não é nem que o Vitinha, nem o Vitinha que ajuda ele. O Vitinha que ajuda ele, exatamente. Joga pra cara. A gente vai ver que no ataque tá a maior discrepância de todas. Assim, o Carrascal ainda te entrega mais características de meia do que os outros jogadores deles, mas assim, quando a gente vai passar para os outros, Doué e Kvaratskhelia, a gente vê assim, uma discrepância muito grande em termos de quão efetivos esses caras são perto do gol, o quanto eles conseguem assim,
criar jogadas de fato, drible, quanto eles participam do jogo, e aqui é só um grande exemplo. Diga. Uma parada que eu acho que vale falar pra galera muito o que é cada coisa ali, né? Porque tá meio que, tipo, como se fosse dividido em 3 partes e tal. Se de fato são percepções diferentes e tal, só pra galera conseguir visualizar exatamente, porque pode ter gente que não está entendendo um caralho do que são esses gráficos e essas... Claro, gráficos não, essas claro. barrinhas, né? Só pra galera... A gente basicamente está distribuindo, a primeira delas são números ofensivos, do centro números referente a passes, e embaixo números defensivos, tá? Então, assim, a gente analisa em 3 frentes, né? O quanto o jogador consegue atacar, o quanto ele consegue criar e o quanto ele consegue defender. A diferença de como o Kvaratskhelia, que é um atacante, tem muito mais números que tinha em Fabian Ruiz, por exemplo, que joga no meio. E outra coisa, ele, na média, tá melhor, ou pelo menos muito próximo do Lino, que é um ponta que o Flamengo contratou justamente porque tem a característica de ter jogado de ala por anos e que é um cara que é feito para ajudar na defesa também. Então, assim, o Kvaratskhelia nem é esse jogador e já tem esses números para demonstrar de fato como esse time do PSG é mais perigoso recuperando a bola lá na frente. Eles, o camisa 10 do PSG, como a gente falou que eles não têm uma figura de um camisa 10 de fato, né, um meio campo formado por 3 volantes, digamos assim, meio campistas centrais, o camisa 10 do PSG é a recuperação de bola alta, porque é a melhor chance que eles conseguem criar. Então, fica evidente. E, assim, comparar a Plata ou o Bruno Henrique, que vão ser os próximos aí, vai ficar até, assim, parece brincadeira, mas mesmo assim, ó, a gente pode ver os números do Plata, que ele também ajuda bastante defensivamente. Então, só que, novamente, o cara que tem jogado mais à frente nesse time do PSG e tem esses números defensivos, ou seja, quanto mais à frente o cara tá, impressionante, mais ele defende, né, mas... Enfim, agora só o Bruno Henrique, porque existe essa dúvida, né, de fato, de quem vai jogar ou não, mas acho que já pode passar. E aí a gente entra na provável escalação, que não tem muito segredo, só usar Barnier em relação ao Marquinhos, que é quem pode ser que jogue, mas eu acho muito difícil que o Dembélé entre já como titular, justamente porque tá voltando de lesão, e isso seria um pouco arriscado botar Dembélé e Marquinhos voltando de lesão, sendo que, tipo assim, você pode ter que gastar 2 trocas no primeiro tempo, por exemplo, então, assim, é uma coisa que eu não imagino acontecendo. E do lado direito da tela, a gente tá vendo o pé dominante de cada jogador do PSG, para a gente entender que, basicamente, um dado, uma coisa que vai acontecer de fato, é que eles não jogam tanto trocado, né? Aquela ideia de, tipo, centralizar para bater. O meio-campista pela esquerda é o canhoto, o meio-campista pela direita é o destro, enfim. A gente vai entrar na seção do Kvaratskhelia, que é... O Dembélé tu botaria ED. Oi? O Dembélé tu botaria do Kvaratskhelia. Tu considera? Pô, eu acho. É que o Dembélé é uma parada, tipo, inacreditável, né? O Dembélé é um natural, né? O Kvaratskhelia é um cara que usa muito bem a perna de fraca. Mas sim, mas eu não botaria o Azinho aí, não. Mas beleza, entendo. Ele usa bem, mas não entendo. Tu acha pra caralho? Alguém fala que o Giovanni fala que Kvar é ambidestro pra caralho. Pra caralho, eu não acho, não. Mas... Não tem esse advérbio de intensidade, mas ele tá ligado? Tipo assim, porra, ele usa. Mas, por exemplo, o Dembélé é condução o tempo inteiro com as duas que tu fica tonto. O Dembélé não dá pra saber. O Dembélé não dá pra saber. O Kvar é predominantemente, porra, condutor com a perna direita, tá ligado? É tipo o Vitinho, né? O Vitinho usa a perna esquerda como se fosse nada. Mas ele é claramente destro. Isso. Sim. Posso ir? Tem mais algum ponto? Pode sim. E isso, esse fato do time ser dessa maneira, em termos de pé dominância não, né? Pé dominante.
vai influenciar no que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer de escalação, tá? Mas, enfim, pode ser uma viagem da minha parte. Aqui eu só tirei as letras para ficar mais fácil de visualizar e coloquei como o PSG deve se portar com bola, né? Com o Zaire-Emery virando um meio-campista também, porque se ele de fato ficar na linha de 3, primeiro que ele não tem essa capacidade tão grande de condução como o Nuno para sair de lá e rompendo metros, e segundo que, assim, ele tem um problema seríssimo com linha de impedimento e tomar bola nas costas, então às vezes é melhor até que ele nem fique por lá. Então, de fato, eu acho que esse ponto aqui que a gente tem que trazer, mas a gente pode já avançar para uma... E só um destaque pro Nuno Mendes, assim, de como ele é foda de fato. Porque, porra, mano, o cara é o escolhido aqui pra fazer a saída de bola, é um cara que faz bem pra caralho, e é um cara que chega com facilidade extrema, mesmo sendo o cara da saída de bola, no ataque pra fazer gol, pra dar assistência. É loucura, o cara joga pra caralho. E assim, aí tem uma parada, o professor pode falar, o Kvara usa pé esquerdo para passe, ou seja, é muito ambidestro. O meu ponto é isso. Para mim, o ambidestro que eu considero o ambidestro pica é o que conduz com as duas o tempo todo. Aí pode ser, ele pode olhar para mim, pô, mas foda-se você, né? Tua análise, mas assim, beleza, porque caralho, porque eu acho diferente, mano. Para mim, quando eu levo porra, ao pé da letra mesmo, mano. Ambidestro pra mim é tipo assim, caralho. O literal é isso, de né? forma igual, mano. Igual. Tanto é que eu falo assim, o Pet é ambidestro. Pô, pra mim não é. Não é. Ele é pica com a esquerda, porra, bati escanteio com a esquerda e tal, papapá. Tipo assim, o Hernani tinha quase o pezinho ali. Dá pra chamar de ambidestrinho. Mas ainda você vê... Por exemplo, um que era ambidestro, que eu falo essa porra direto, era o Moraes, viado. Lembra do Moraes? Sim. Caralho, o Moraes direto, mano. Eu demorei a entender que o Moraes era destro ou canhoto, porque ele conduzia com as duas, assim, normal. Não, assim, no futebol atual, o Dembélé, pra mim, não tem nenhum igual. Nenhum igual, pô. O Cherki também é bizarro, né? Mas, assim, é bizarro. A galera falou muito aqui no... Mas ele usa mais a perna canhota. A galera falou muito tipo assim, é que, assim, vamos deixar claro aqui as coisas. O Kvaratskhelia não é perto de Dembélé ou Cherki, por exemplo. Isso. Mas ele também tá bem acima do Pet, por exemplo. Caralho, beleza, justo. Alinhado. De pé. Mas, assim, enfim, é uma discussão que a gente vai... Como não tem uma definição, assim, de fato, a gente vai acabar ficando... Aqui é o que me interessa. Como o Flamengo ganha a porra do jogo? Joga no meus peitão. Bola parada defensiva do PSG. Explica pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, bolas que não são escanteios, né? Bolas de fora da área. Como que o PSG costuma marcar essas bolas? A gente está vendo aqui 10 jogadores, né? Contando com o goleiro. Então, a gente pode imaginar que fora desse campo tem uma sobra. No caso, um cara para puxar contra-ataque, esse tipo de coisa. Mas, o que acontece? Basicamente, o PSG, ele marca... Muitas vezes a gente vê os times fazendo aquela linha de jogadores, assim, tipo, retinha para receber a bola, defendendo na bola parada defensiva. Mas o PSG deixa uma brecha com um jogador marcando individual entre 3 mais próximos do lado da cobrança e 2 que vão ficar mais a fundo. E isso pode ser uma fragilidade bem grande, porque se você sobrecarregar a galera que está mais ao fundo e fizer um bloqueio no cara individual, você consegue cabecear em 3 contra 2. E isso tem acontecido em alguns jogos do PSG, e principalmente nesse caso aqui, é a bola que o Léo Pereira cabeceia, porque a gente tem... A bola que o Danilo prefere cabecear é aquela que tira o peso e que ela não é tão rápida, assim, em direção a ele, para ele poder aproveitar o máximo da sua impulsão. Enquanto o Léo Pereira, ele aproveita mais o momento cinético dele conseguir cabecear. Então, a vantagem cinética dele... Cinético. Foda. Tu é pica! Você é uma pica voadora. É gênio. Então, pô, sem graça, assim. Mas o que acontece é o seguinte, o Léo Pereira, ele prefere chegar na bola que já tá com um movimento rasante para dar uma testada e só redirecionar. Então, essa é a bola que o Léo Pereira recebe, porque é uma cobrança mais rápida de bloqueio. No segundo pau, bolas paradas que não sejam escanteios, eu imagino que ele pode ser a nossa maior arma. E
basicamente fazendo isso, Os bloqueando gols do jogador último jogo individual. ilustram exatamente o que você está falando, né? Infelizmente a gente. Quer dizer, a gente até poderia mostrar aqui, mas não vou correr esse tenho risco. medo. Por mais que. Ai, vocês estão na whitelist, tá tudo certo. Sempre dá merda. E aí, porra, enfim. Sempre. Vamos deixar. Mas ó, fazendo a propaganda aqui, a galera pode ver na Casel os melhores momentos, né? Perfeito. Sim, dá Exatamente. Mas é Todo muito mundo isso. tem um gol na memória, eu acho, né? Um é gol de raspada e o outro é um gol que a bola flutua e o Danilo, justamente por ter uma impulsão muito grande, ele vai e consegue cabecear com força. Exatamente. Aqui é o escanteio. Aqui é o escanteio. E o escanteio, a gente tinha falado no último sobre marcações individuais e por zona, e o PSG, ele normalmente coloca todos os jogadores na área para marcar o escanteio. Porque o cara que vai sair no contra-ataque é aquele Z que está ali no cantinho, né? Então, imaginando que esse escanteio está sendo cobrado pela direita, esse cara que vai puxar o contra-ataque do PSG caso ele recupere a bola. A marcação zonal do PSG tem uma grande diferença. Ele tem sobreposição na zona. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que algum jogador, por exemplo, o Léo Pereira, que gosta de ter essa vantagem chegando para atacar a bola, ele pode sofrer um bloqueio, ou não necessariamente um bloqueio, mas ele vai degladiar ali, vai bater, Vai ter obstáculos, né? Para chegar até o lugar. Exatamente. O obstáculo dele vai ser o primeiro defensor. Então, ele, na verdade, é como se ele estivesse sendo marcado por dois, quando você faz esse movimento de chegada. Então, eu imagino que, em contrapartida daquilo que a gente falou das bolas alçadas sem seus escanteios, eu acho que o Danilo no escanteio é a nossa melhor possibilidade de cabeça. Por aqui. Justamente tirando esse peso da bola, que tem funcionado tão bem assim, foi na final do Libertadores, foi no jogo passado contra o Piramides. Então, assim, essa é a forma de organização do PSG na marcação do escanteio. E uma brecha que a gente pode estar claramente enxergando é que, assim, caso você consiga cobrar esse escanteio na entrada da área ou mais para fora da área, não tem ninguém fora praticamente para dar esse combate. E os caras estão no individual, estão ali no mais preocupado com quem está entrando, não com quem está fazendo esse movimento de fora. Então, nesse momento, a possibilidade de chute é grande, e até por isso que o Z está ali, tá vendo aquele carinha? Ele marca a zona do recebimento desse passe. Então, ele está marcando essa entrada. Caso esse jogador não consiga fazer a recepção dessa bola, que é muito mais difícil, é um cara só e marcar a entrada da área inteira dessa forma, é uma possibilidade bem grande também. Então, se você quer manter uma posse no escanteio, ou você bate curto, ou você bate para a entrada da área do PSG. Maneiro. E isso aqui é só para exemplificar que é o contra-ataque, é esse cara que puxa, então ele marca por zona, ele sempre está ali, não é? Perfeito. Encaixes de escalação. Eu imagino duas escalações principais que podem ser utilizadas, e eu vou explicar exatamente o porquê delas. No caso, na linha defensiva não tem muita questão, só o Ortiz e o Danilo, mas isso não importa tanto para o encaixe, porque justamente o que o Flamengo tem que fazer é sufocar o PSG na frente. Então os encaixes por lá vão ser os mais importantes. Eu imagino duas escalações possíveis. Uma com o Lino na esquerda, Carrascal pela direita, Arrascaeta e Plata, e a outra com o Bruno Henrique, mais o Plata pela direita. Eu não consigo imaginar Carrascal e Plata não jogarem esse jogo. Justamente por isso, por conta daquilo que a gente tinha falado do jogo de costas. Esse movimento de voltar para dar o apoio, conseguir jogar de certa forma de costas e impedir a perda da bola ali naquele espaço é essencial na minha visão, porque quando o PSG recupera essa bola, aí vai ter Vitinha, João Neves e Fábio Ruiz para acionar os caras do PSG em velocidade, que é a principal característica de todos os atacantes deles. Então, assim, é algo bem importante. Eu vou passar uma por uma em como ficariam os encaixes a partir daí. A gente pode já passar para o próximo, que é usando o Carrascal na esquerda, Plata na direita e o Bruno Henrique de centroavante. Um encaixe base ficaria esse aqui, nas duas escalações padrão, mas a gente já pode passar para o próximo,
que vai demonstrar os movimentos que devem acontecer. Primeiro, o Zaire, ele deve centralizar, porque é isso que eles têm costumado fazer. E por que do Plata estar ali nessa escalação, de fato? Para poder travar o Vitinha, entrar, porque o Arrascaeta não tem que marcar o primeiro volante dele, que é o Vitinha, porque senão ele vai ter que se desgastar muito, correr muito campo, e cá entre nós, o Vitinha é passador bom o suficiente para passar de uma pressão ou uma marcação do Arrascaeta, que não é a característica dele. Então, o fato de você ter o Plata podendo centralizar e travar o Vitinha, principalmente por ele ser canhoto, e o pé dominante do Vitinho do giro é o destro, você impede o jogo do Vitinha por dentro ou o acionamento na diagonal oposta. O que isso significa? Significa que ou ele vai ter que fazer uma bola que fica mais tempo no ar até chegar no Kvaratskhelia, por conta do movimento, de fato, né? Se ele for passar, ou ele vai ter que dar um passe de esquerda. E isso pode ser a chave do Flamengo recuperar uma bola ou outra, ou pelo menos se posicionar melhor a tempo de defender e de conseguir estar situado bem na jogada. Uma missão ingrata pra caralho, que é, tipo assim, o que todo time da Europa tenta fazer com o PSG e todo mundo tem dificuldade, né? Que é travar essa saída de bola do PSG, certeza. Que é dificílimo, né? Dificílimo. Até porque, porra, cara, o Vitinha é, tipo assim, um dos melhores que eu acho que o futebol já viu pra sair em pressão, assim, cara. É impressionante, cara. Nasceu pra isso, é doideira. Bizarro. Com certeza, é bizarro. E nesse caso aqui, o Carrascal ficaria no Zaire-Emery. Então, assim, ele ficaria bem menos... cá entre nós, roubar a bola, ou pelo menos impedir que o Zaire-Emery saia jogando, é bem mais fácil que você impedir que o Vitinha saia jogando. Claro. Então, assim, a missão ingrata ficaria aqui dessa vez pelo lado direito, com destaque para o Bruno Henrique, tendo que acompanhar o Nuno, nesse caso, naquelas conduções dele de 50, 60 metros. Entendi. Que é desgastante pra caramba também. Tudo isso para permitir com que o Arrascaeta fique só marcando o passe dos zagueiros e a gente sempre tem uma sobra na linha de defesa. Uma coisa que é muito importante, que a gente não tinha em 2019 e a gente tem agora. Obviamente que todo mundo, especialmente essa galera aqui da frente, os 4 da frente, eles vão ter que correr igual filhos da puta. Com certeza. Só que o Plata cansou, entra o Luiz Araújo. O Carrascal cansou, entra o Samuel Lino. A Arrascaeta cansou, ainda tem o Cebolinha, que a gente pode aqui botar o Luiz Araújo por dentro, o Lino, enfim, brincar. Ainda tem o Pedro, né? Ainda tem o Juninho, em termos de correr, assim. O Juninho é baixo, né? Não vou nem botar o Juninho, mas sim, coisa que a gente em 2019. Pô, irmão, cansou o Everton Ribeiro, cansou o Arrascaeta. Pô, mano. Até às vezes um Dela Cruz, por exemplo, porque jogando como. O próprio Saúl. Exatamente. Então, assim, o Flamengo tem fôlego para tirar do banco com qualidade. Isso é fundamental. Mas eu acho que é importante a gente destacar que, tipo assim, como assim, eu não enxergo tanto gol, assim, no nosso ataque, pelo menos no momento, sem ser o Arrascaeta. Sim. Eu não enxergo tanto essa capacidade, assim, de sobrepor a uma linha defensiva tão grande e tão boa quanto a do PSG. Então, não cansar o Arrascaeta eu acho essencial, assim. Mas, enfim, é um dos motivos que eu acho que o Plata a gente pode ver aqui o Plata e o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, porra, inteirão pra correr 40, meia hora em cima dos jogadores cansados do PSG. Eu acho que pode ser uma estratégia, porque o Plata descansado, eu acho que ele não tem tanto efeito assim nesse confronto com o atleta cansado como o Bruno Henrique tem, porque o Bruno Henrique corre pra frente. O Bruno Henrique corre pro gol. O Bruno Henrique tem facão, né? Isso aí. Então eu acho. Eu vou te falar. Eu comecei falando que eu achava que poderia acontecer. Tá. Talvez eu, nesse momento, esteja querendo que isso aconteça. Talvez eu queira que o Plata comece o jogo. Comece o jogo? E sem o Bruno Henrique. E sem o Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique, no momento decisivo do jogo, ainda tem isso, né? É importante ele estar em campo, mano. Até por isso que a gente falou de não enxergar tanto gol, assim, sem ser no Arrasca. O Bruno Henrique é um cara que, por tudo que ele fez até agora, a gente consegue imaginar ele fazendo um gol de título mundial, claro. Assim. Tipo assim, quando você fecha os olhos, e não é nada contra, eu óbvio vou comemorar muito, mas assim, você não vai imaginar o Alexandre fazendo um gol do título. Não vai imaginar o Pulgar, o Bruno Henrique, você pode imaginar. O Arrascaeta, você pode imaginar. E isso eu acho relevante, assim.
Aliás, contra o Chelsea foi exatamente isso, né? Plata começou o jogo, correu pra caralho e o Bruno Henrique entrou pra virada, né? Exato. E aqui são Vemos os os encaixes que a gente tinha falado aqui. Eu confesso que eu tinha esquecido que eu tinha feito esses slides, senão a gente podia ter passado pra falar dos encaixes, mas enfim. Mas tá claro, né? Cara, todo mundo tá fudido, né? Simplesmente. Sim. Bruno Henrique, tu tem que marcar o Nuno, Plata tem que marcar o Vitinho, Jorginho tem que marcar o Fabian Ruiz. Fora os caras aqui, né? É duro. É duro demais, mano. Foda. E pelo menos o Jorginho, ele vai ter essa vantagem também pelo lado direito, junto com o Plata ou o ponta pela esquerda, nesse caso, porque o Fabian Ruiz também tem o outro pé dominante, né? Então, assim, existem aqueles embates pé com pé e demora mais para chegar do adversário. Aqui a outra escalação que a gente tinha falado, com o Plata como centroavante, Plata como o frente. Só um ponto, eu tô vendo até que na escalação, agora que eu me atentei, na escalação do Flamengo, você bota Ortiz barra Danilo, né? E aí você falou de, Danilo, da questão da bola parada e outras questões, mas uma coisa que a gente fala muito é que a gente pensando muito em marcar, né, o PSG, e de fato acho que essa tem que ser a prioridade, como o Simões falou. Mas tem o jogo da outra ótica que o PSG vai marcar muito o Flamengo, principalmente em pressão, e a gente acabou de ver os números aí que você ilustrou, o quanto os atacantes têm números melhores, números defensivos melhores do que os próprios meio-campistas. E aí, nesse caso, pensando em saída da pressão, apesar do Danilo também ter qualidade para construir, o Ortiz talvez seja o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje para isso, com essa capacidade. E aí, cara, nessa balança aí, o que o meu Gorila Fute Análises faria? Porque é foda, né? Cada escolha uma renúncia. Então, você pode perder lá a bola parada ofensiva, os duelos e tanto a bola parada, não só a bola parada, mas bola aérea defensiva, que eu acho que o Danilo vai melhor que o Léo Ortiz nisso. Mas aí tem o lance da bola no chão também, e assim, pelo que a gente entendeu, o Léo Ortiz hoje tá 100%, assim, então no final não tem a ver com condição, né? Tanto é que ele joga o jogo todo contra o Cruz Azul ali nas quartas de final. E aí? Eu acho que vai depender de quantos caras a gente tem para reter lá na frente. Então eu vou responder a sua dúvida com outra dúvida, no caso. Não é nem para ficar em cima do muro, mas assim, se jogar Carrascal e Plata como pontas, né, ou pelo menos esses meio-campistas pelos lados, que tem mais essa capacidade de retenção, eu acho que pode ser o Danilo. Porque daí vai exigir menos do seu zagueiro, considerando que o seu ponta também consegue fazer esse apoio. Agora, se os seus pontas não têm tanta característica de retenção, aí eu iria de Ortiz, porque ele consegue achar melhor esse passe. Entendi. Então, como eu vou já dar um spoiler aqui, que eu imagino que o Plata seja realmente o atacante desse time, né, como está nessa escalação aqui. Então, eu iria de Ortiz, por conta justamente que só vai ter o Carrascal para fazer essa ajuda na receptação. Perfeito. Enfim, mas é difícil, até porque como você colocando o Ortiz, você renuncia àquela bola que é a fraqueza do PSG no escanteio. Então, assim, embora você possa imaginar que, tipo, colocando o Ortiz você tenha mais capacidade de ir para frente, avançar, na parte terminal do jogo, talvez você renuncie isso, porque a bola que o Ortiz gosta de receber nesse cruzamento do escanteio é um pouco diferente, e daí ele cairia mais ou menos no mesmo problema da bola que o Léo Pereira gosta de receber, que é você ter que brigar com dois caras para você conseguir cabecear ali, por conta da marcação de zona do PSG. Mas, enfim, é muito difícil a gente mensurar isso, porque de fato, tipo assim, são tão poucas fragilidades que a gente tem que, meio que, tipo assim, o tiro no pé ou nenhuma, né? É foda mesmo. Aqui a movimentação do Plata até para descansar o Arrascaeta, acompanhando o Vitinho aqui, enquanto o Carrascal sobe pro mundo, né? Exatamente. E vai mostrar de novo esses encaixes, né, individuais, como ficaria nesse caso, nessa escalação. E daí vale... Esse cara, independente de quem seja, é o cara do jogo, né? É o cara do jogo. E ele vai jogar sem a bola, a maior parte do tempo. Assim, a maior missão dele é sem a bola.
esse cara aqui, ele vai jogar pra caralho, não tem o que fazer. Ninguém conseguiu fazer o Vitinha jogar mal. Mas você precisa minimizar e, se possível, sentar a porrada um pouquinho aqui no Vitinha, porque senão vai ser complicado. Tipo assim, sabe quando você tá pensando, tipo, no jogo, e daí vem aquele pensamento ruim na sua cabeça, assim, tipo, puta. Tipo assim, no sentido de que, assim, uma coisa que é até um pouco antiética, mas assim, quando você foi pensando, puta, o Vitinho podia ter uma caganeira hoje, aqui, agora, aqui. Gripezinho, pô, gripe. Você é muito fofinho, cara. Antiético, porra nenhuma. Podia ter uma porra na caganeira, um estiramento, tá ligado? Podia, viado. Podia ter. É isso, né? Enfim, acho que é basicamente isso, assim, que a gente tem para falar das fragilidades. E eu acho que tem mais uma única coisa aqui, que nem estava no slide, mas que foi uma percepção que eu tive hoje só, em relação ao jogo do Zabarni, que é como ele coordena, às vezes é foda, né? Na maioria das vezes, ele que coordena a saída da linha burra, né? Da linha de impedimento. E às vezes ele faz isso quando a bola está descoberta pelo adversário. O Marquinhos dificilmente erra nisso. Mas o Zabarni, às vezes ele se precipita e adianta a linha com a bola descoberta. Então, assim, não é nem só tecnicamente o fato dele ser mais abaixo, mas, assim, pelo lateral do lado dele não ser lateral. E ele tem tido essa determinação de escolher quando que a linha vai subir ou não. Justamente para poder tentar proteger um pouco mais o Zaire Emery. Só que às vezes ele faz isso no momento errado. Então, você conseguir dar o gato no Zabarni para poder outro jogador receber também é uma possibilidade. Então, assim, por exemplo, digamos que Plata faça aquele movimento de recuar um pouco para o apoio e fingir que vai infiltrar para ele perder a noção da linha de impedimento e aí acionar uma bola, por exemplo, no lino nas costas do Zaire Emery. Isso é uma possibilidade e, assim, não tá no slide, porque é uma coisa mais recente, assim, que eu vi. Eu não quero te deixar mal, mas, de novo, né, a gente estava hoje lá no Esquenta e o Marquinhos falou na zona mista e pelo tom, eu acho que ele vai jogar. Mas será que ele joga os 90? Porque isso já... enfim. Assim, o que ele falou foi, cara, eu tive só um alerta no jogo de quarta-feira e quis sair pra não forçar nada. Então, assim, na teoria não tem nem lesão, entendeu? Assim, isso. Nem se lesionou. Então, muito provavelmente o Marquinhos vai jogar. E pra resumir aqui, Cauã, de tudo que você falou, eu tô... Obviamente que cada jogo é um jogo, o jogo pode ter várias histórias, né? Uma bola na trave que entra, uma bola na trave que sai, muda completamente o contexto do jogo. Mas eu tô imaginando aqui qual o cenário que eu imagino a vitória do Flamengo. E eu vou ver se tu concorda comigo. É um primeiro tempo de contenção de danos 100%. É um primeiro tempo de não deixar o PSG jogar e foda-se o que o Flamengo vai criar. Assim, pô, o que criar é lucro. É um jogo que é para todo mundo entender quem vai ser titular, vai se sacrificar mesmo, assim, principalmente os pontos. Para, no segundo tempo, trazendo o fôlego do banco e contando com esse jogo do PSG, que pode diminuir o ritmo, tende a diminuir o ritmo por serem jogadores voltando de lesão, por terem poucas opções de banco, o Flamengo ali, a partir dos 15 do segundo tempo, conseguir um pouco mais de espaço, começar a crescer um pouquinho no jogo, numa bola parada, ou criando chance, porque o Flamengo tem qualidade para isso, ganhar esse jogo na reta final do jogo. É esse o cenário mais provável em vitória do Flamengo? Eu vou ser até mais extremo aqui nesse ponto. Sinceramente, se o Flamengo só conter os danos até os 80, para mim tá bom, ótimo. De verdade. Porque, assim, nisso que a gente falou, os caras têm jogadores voltando de lesão. Eles têm pouca capacidade de mudança no meio campo. E é onde o jogo vai seguir. O Flamengo, em contrapartida, eu acho que talvez seja o local onde a gente mais tem opção. Então, quanto mais esse jogo se desenrola no 0-0, mais o Flamengo está próximo da vitória. Se, por exemplo, digamos que comece 60-40 para o PSG,
Aos 60 do segundo tempo, é 55-45. Entendi. Aos 80, 50-50. E assim por diante. Eu acho que a gente cresce quanto mais tempo passar no 0-0. Até porque, entre nós, a pressão tá pro lado deles, no sentido de, assim, os jogadores deles sabem que eles que vão ter que criar. No pior dos casos, se o Flamengo só se defender, levar para os pênaltis, por exemplo, que não aconteça, né? Porque coraçãozinho. Mas, Morreremos. enfim, se isso acontecer, o cara que vai ficar mais desesperado é o jogador do PSG, não o jogador do Flamengo. Até mesmo por conta daquilo que a gente falou das idades, por exemplo. Os caras são muito jovens. Eu tinha visto um dado aqui, agora eu não vou me lembrar ao certo exatamente quanto, mas assim, um percentual relevante de jogadores do PSG nunca jogou uma prorrogação. Caralho, Então, assim, doideira, né? Assim, quanto mais tempo vai passando, mais o Pô, Flamengo se tu achar depois, manda pra gente, que isso é bem legal da gente passar na transmissão. Eu acho Eu vou interessante. procurar. Cãozinho, porra, cara, eu Sem gostei palavras. pra caralho. Pra mim, pô, foi uma aula aqui. Aula. Espero que a galera tenha gostado. Hoje a gente fez em live, né? A gente tava fazendo conteúdo gravado. É maneiro que a gente vê, né, a resposta da galera, assim. Isso. A gente, pô, falou, né? Paramos Superchat, paramos Live Pix. Por enquanto, a gente, porra, agora, depois que o Cauã se despedir aqui, a gente vai voltar a ler tudo. Primeira coisa, antes de você dar suas considerações finais. Sigam e se inscrevam. Gorila Fute Análise, ele tem um canal no YouTube. Deixa eu já pegar aqui para jogar no chat. A gente fala aqui pra caralho, né? Vocês viram agora que o moleque sabe pra caralho de futebol. E não é exatamente saber de futebol, né, cara? Analisar futebol e estudar futebol. Coisa que, porra, por exemplo, a gente não consegue fazer, mano. Porque a gente tem uma rotina fodida. Tá aí já o link aí no chat. Então, pô, se inscrevam, porque ter essa profundidade de conhecimento, você não tem vendo jogos, tá ligado? Tipo assim, não é... domingão o moleque fica de cueca no sofá vendo jogo. Não é isso. É estudar, é ver número, é ver estatística, é ver confrontos, é ver contexto de jogos diferentes. Então, assim, para você ter essa profundidade para um time, você precisa de horas e horas e horas e horas a fio. Então, porra, mano, é um trabalho que não é simples, não é fácil. Então, pô, papo reto, se inscrevam lá, porque o moleque é bom pra caralho. Mesmo que você não goste tanto de estudar, estudo de futebol, caralho, porra, se inscreve pra ajudar o trabalho do cara que tem um trabalho fodido. Mano, e assim, é isso, assim, dá um trabalho do caralho, porque a gente tem uma rotina muito intensa, né? E aí a gente não consegue parar pra estudar. Só que quando a gente vai fazer jogo, por exemplo, porra, eu falo aqui, né, pros gestores e tal, eu falei, mano, porque eu tenho as duas funções aqui na Casé, falei, irmão, eu não vou entrar despreparado no ar, tá ligado? Assim, eu preciso estudar pros jogos e em vários momentos eu estabeleço, falei, cara, pelo menos de 4 horas pra estudar pra um jogo eu preciso. E, mano, você estuda 4 horas pra um jogo focado, sem falar com ninguém e tal, e fica a sensação que, pô, tô preparado? Tô. Mas poderia estar mais bem preparado. Inclusive, nesses estudos, porra, esse rapazinho aqui já me ajudou várias vezes, sem nem pedir. E ele só, porra, vi que tu vai fazer jogo tal que tu botou lá, porra, tava estudando aqui, toma isso aqui de graça, assim. Então, porra, um moleque, caralho, que tem um carinho gigantesco com a gente e, porra, o mínimo que a gente precisa ter é um carinho gigantesco com a gente e isso aqui que a gente tá fazendo não é nada, tá ligado? Dá visibilidade e tal, enfim, a gente quer fazer mais, a gente vai fazer mais porque a gente valoriza pra caralho quem estuda, mano. É muito foda. Então, porra, dá essa força, se inscreve no canal, passa a ver os vídeos. Pô, por exemplo, ele fez um vídeo muito foda do Ancelotti, que ele, caralho, viu quase todos os jogos da carreira do Ancelotti pra falar sobre o que ele via de coisas similares em todos os trabalhos e tal, pra ver defeitos e virtudes. Não sei se ele encontrou virtude, né? Que até outro dia ele falava que o Ancelotti estava na 5ª prateleira do futebol. Não, quinta não. 4ª do Mundial. Quarta. Aí vamos ver se ele já mudou. Mas enfim, estamos falando pra caralho aqui. Estamos, porra, dando uma massageada no ego, né? Dando uma babação de saco do caralho, mas porque, pô, o Cauãzinho merece. E é fera demais. Obrigado mais uma vez, irmão. Eu que agradeço. Vou ficar aqui na audiência ainda. E é isso. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. E vou falar só mais uma coisinha, tá? Fale. Serei. Opa. Eu gosto dessa tua confiança, eu gosto.
Queridão, tamo junto. Obviamente É, o senhor voltará a qualquer momento. Acho que não mais esse ano, porque a gente não tem mais jogo pra falar. Mas ano que vem teremos muito. Mas dá pra fazer dá pra gente fazer um videozinho de análise de mercado. Ele gosta. No passado ele fez isso e jogou pra gente aí. Tinha nome pra caralho, né? Pode ser menos nome. Tinha muito assim. Nome, tá? Mas eu vou só. Agora eu vou vender o meu também. Quando a gente pegou. Eu fiz a análise junto com o Yuri, um grande amigo meu também, inclusive, um salve pra ele. Mas a gente pegou nomes, a gente viu nomes como, por exemplo, Juninho OX, Juninho Xereca, e a gente descartou. A gente tem um PDF por falta de capacidade técnica pro Flamengo. E os caras trouxeram. E o boto lá. Então, tipo assim. Caralho. Outra coisa, ó, tá, Jorginho tava no radar. Mas esse aí era meio óbvio, né? Mole, isso é mole também. Não. Danilo. No ano anterior, Gonzalo Plata, tava no nosso radar. E mais. Deixa eu ver. Tem mais um, é que agora eu esqueci. O Tosa tá te perguntando sobre Tati Castellano. Gosto. Eu vou. Agora eu vou dar uma. Enfim. Eu vou falar uma opinião muito polêmica que eu tenho, que é o Pedro deixou de ser ídolo do Flamengo esse ano. Não. Por conta da questão dele jogar de sacanagem. Não tem como falar diferente. E treinar de sacanagem em determinado momento. Isso não é postura de ídolo. Mudou. Tati Castellanos tem muita chance de virar ídolo do Flamengo se viesse jogar. Mas enfim. Mas vale assunto para esse vídeo gravado aí, Diego. Posso acabar? Dizem uma porrada de 20 e tantos milhões de euros. Tem que pagar? 20 e tantos pro Castellanos? Até mais, né? A gente fala 30, uns 35 eu tô aceitando. Tipo assim, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Caralho. Sou muito fã, tá? Mas, enfim. É que vocês fizeram a pergunta pro pior cara possível, porque eu acompanho todos os jogos Castellanos, que eu gosto muito dele. Mas, enfim. É mesmo? Não tinha isso, não. Olha aí. Olha aí. Só a pimentinha do que vocês verão aí ao longo da janela de transferência aí com o Gorila Fute Análise que vai voltar. Beleza? Cauãzinho, muito obrigado. E durma bem. Reze se for da reza, batuque se for da batuque, porque amanhã é o dia. Vocês vão dormir? Vocês vão conseguir dormir? Eu preciso, porque amanhã a gente vai ficar muitas horas seguidas no ar, viado. Moleque, papo reto, eu vou ficar muitas horas seguidas, nem vou fazer pelo menos 8. Pelo menos 8. Mas vai ser muito foda. Que dia mágico. Tomara que seja mágico. Caralho. Cauãzinho, tamo junto, tá? Obrigado demais. Valeu, moleque. Volte quando quiser. Curtiu o vídeo? Já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, depois dá a hypada. Ajuda nós aí, cara. A gente precisa de vocês.